Então, bom dia a todos e todas. Bom dia, professora Lúcia também, que acabou de entrar. Para dar início, eu vou fazer minha audiodescrição. Então, sou homem, 29 anos, moreno. Atualmente eu estou usando barba e óculos de grau, cabelo curto, e eu estou vestindo uma camisa polo com algumas palmeiras desenhadas, e o fundo atrás de mim é uma parede inteiramente branca. Tá? Eu vou ser o mediador dessa sala temática de hoje. Então, alguns recadinhos antes de a gente dar início, de fato, aos trabalhos, né? Então, essa sala temática ela vai começar agora, às 9h10, e vai até às 11 horas da manhã. E após nós teremos o encerramento do evento, que vai ser público via YouTube no canal do PPJect. Depois eu vou estar disponibilizando no chat o link, tá, do nosso canal. O certificado para os participantes será disponibilizado via e-mail, tá? Ele vai ser enviado direto para vocês. E para quem tiver interesse de fazer a participação posterior, tá? Assistir de forma assíncrona, vai ficar disponível a semana que vem, tá? Do dia 13 ao 17, para assistir os vídeos ou as atividades e preencher o formulário para validação da certificação, tá? Mas é somente nesse período de tempo, do dia 13 ao dia 17, para quem tiver interesse. Então, nós temos a participação da professora Regiane e da professora Sandra. Professoras, como que vocês preferem fazer a fala? Primeiro uma de cada... qual que eu gostaria de começar fazendo a fala? Eu posso apresentar uma de cada vez ou as duas de uma vez só? Como que vocês preferem? Aí, por mim, fique bem à vontade. Por mim também. Fique à vontade, Renato. Tá, então eu vou fazer a apresentação das duas professoras e daí em seguida eu passo a palavra. Então, primeiro eu vou começar apresentando a professora Regiane Cristina de Souza Fukui. Não sei se eu pronunciei certo seu sobrenome. É um prazer conhecê-la, professora. Estou conhecendo hoje, né? Então, a professora Regiane, ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UEM, com estágio de doutorado no exterior viabilizado pela CAPES, mestre e graduada em Psicologia, professora adjunta do Departamento de Psicologia, DPI, da UEM. Ela ministra as disciplinas de Psicologia, Organizações de Trabalho 1, Estágio e Formação Profissional, Práticas de Pesquisa em Psicologia 1 e 2, e orientando projetos de iniciação científica. É líder do grupo de pesquisa GERS, Grupos de Estudo e Pesquisa sobre as Representações Sociais, Teorias, Métodos e Práticas, devidamente inscritos no CNPq, e certificado pela UEM. É pesquisadora do GIPF, Grupo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Saúde, Educação e Educação Física da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, membro do Comitê Gestor da UEM, sobre Política Institucional para Refugiados e Imigrantes, membro suplente da UEM do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, autora de capítulos de livros e artigos científicos em periódicos especializados. Atuou por 10 anos como psicóloga organizacional e do trabalho. Atualmente, os temas de pesquisa e interesse são representações sociais, movimentos migratórios, o trabalho do psicólogo nas organizações formais de trabalho, deficiência e o mundo do trabalho. Então, agora eu apresento a professora Sandra Salete, né? A professora Sandra eu já conheço de longas datas, né? Foi uma das, digamos, uma das minhas mentoras para pós-graduação, né? Então, é um prazer ouvi-la novamente, professora Sandra, e também revê-la após tanto tempo. A última vez foi na minha defesa de mestrado, então já faz praticamente um ano. Então, a professora Sandra, ela é graduada em Pedagogia pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava, na Unicentro. Também possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, mestrado e doutorado em Educação pela mesma universidade. É vice-diretora-geral desde 2016 da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, campus União da Vitória. É docente associada da Unespar, com dedicação exclusiva no Colegiado de Pedagogia do campus União da Vitória. Atua na disciplina de Educação Especial e Inclusiva. É professora permanente do PROFEI, Programa de Pós-Graduação em Educação Especial e Inclusiva da Unespar, campus União da Vitória.
membro do Centro de Educação e Direitos Humanos, do SED, do campus de União da Vitória também, integrante do Núcleo de Educação Inclusiva, NESP, e líder do EPEDIM, Espaço de Estudos e Pesquisas em Educação, Direito e Inclusão da Unespar, vinculado ao GE-Prax, CNPq. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Praxis Educativa, linha de pesquisa, Gestão Educacional e Formação de Professores da Unespar, União da Vitória, vinculado ao CNPq. Tem experiências na área de educação, com ênfase em direitos humanos, métodos e técnicas de ensino, educação especial e inclusiva, atuando principalmente em temas contemporâneos. Então, as duas professoras, a professora Regiane e a professora Sandra, elas vão fazer discussões voltadas ao acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho, tá, numa perspectiva do empoderamento da pessoa com deficiência, que é o tema desta mesa redonda que nós estamos discutindo hoje, né, nessa manhã. Então, passo a palavra, então, à professora Regiane, que se quiser começar a sua fala, pode ficar à vontade. Pode ser, posso começar. Tudo bem, professora Sandra? Sim? Então, vamos lá. Embora eu fico sempre pensando, né, que falar de mercado de trabalho, a gente fala também primeiro da formação, mas não há problema de eu falar primeiro. Mas vamos lá pela apresentação, para uma autodescrição, uma audiodescrição aqui. Professora, mas se quiser eu posso começar, eu falo da formação, depois a gente vai para o mercado, tudo bem? Se ficar mais à vontade. Pode ser então. Já que, né, seguindo essa linha, né, que a professora colocou, pensando. Não tem problema. Tudo bem, então, podemos fazer assim. Então tá bom. Tá joia. Obrigada, muito obrigada. Eu falo assim que nós estamos aqui num bate-papo, uma mesa é uma conversa. E aí a gente vai ajustando mesmo nessa sincronia. O importante isso é ter essa sincronia. Não é gostoso isso mesmo. É bom. É que a gente vai construindo, tem uma ideia, depois outra, e a gente vai compondo de um modo que a gente vai fazendo sentido pra gente aqui, né? Isso mesmo. Muito obrigada. Eu acho que fica até melhor para eu depois falar do trabalho à medida que a gente fala da formação. Isso, né? bem tranquilo. Obrigada. Então, bom dia, né, a todas e todos os que estão aqui conosco e os que nos assistirão depois, que eu tenho certeza que esse tema é muito importante, né, e será consultado por muitas pessoas, já que a gente tem essa possibilidade online. Eu vou me apresentar para que todos me vejam. Eu sou uma mulher, tenho 53 anos, a minha pele é branca, os meus cabelos são ondulados e estão loiros à altura dos ombros, meus olhos são azuis, eu estou com uma camiseta rosa claro, eu estou com brincos pendurados prata e rosa, e um pouco de maquiagem por conta do evento. Estou, né, por conta da pandemia, em minha casa, na biblioteca, sentada aqui à frente, tem uma estante com livros e também uma parte da estante que ela tem uma porta onde guarda algum material também de estudo. E eu estou em União da Vitória. Eu sou da Unespar, estou aqui no campus de União da Vitória, que é uma cidade no centro-sul do Paraná, e professora Regiane, eu que venho de Maringá, então eu estou aqui há 10 anos, mas ainda estou me ambientando a esse tempo. Então, União da Vitória é uma cidade que tem todas essas estações num dia. Então, hoje ela começou, o Renato bem sabe disso, que também é da região, hoje a cidade começou assim num clima ameno. Eu estou aqui de manga, mas o meu pé está com uma mantinha, porque está um pouquinho frio. Então, eu estou aqui na cidade de União da Vitória, uma cidade muito, muito acolhedora, uma cidade muito bacana. E agradeço, então, a oportunidade, primeiro, do professor Renato de me possibilitar conversar com vocês. E eu digo que o professor Renato foi um presente que a universidade me deu para a vida, né? Porque a gente se encontrou num dos encontros do NEPEDIM, que é um núcleo de estudos que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Ele é um núcleo de estudos que nós tínhamos aqui. E em 2012, quando eu cheguei do norte do Paraná, eu abri esse espaço para conversar um pouco sobre inclusão. Me senti um pouco acolhida, estava chegando, e aparece lá um estudante do colegiado de Química, né, para fazer parte desse núcleo. Então, foi ali que a gente se conheceu e é para a vida, né, professor? Muito obrigada. Espero não decepcioná-lo nesse convite, né? Agradeço também, por conta dele, toda a comissão organizadora desse workshop extremamente importante, necessário, né? Eu fiz muita propaganda aqui na região, porque a gente precisa de espaços coletivos assim. E professora Lúcia, que nos assiste, transmita também a todos os professores e professoras envolvidos, né? É muito importante esse espaço. Professora Regiane,
estou muito ansiosa para ouvi-la, né? Venho do colegiado de pedagogia, de psicologia lá da UEM, onde eu tenho pessoas assim muito caras e importantes da minha formação. A minha formação foi na educação, mas a gente tinha muito contato, né, com psicologia, e também na Secretaria Municipal de Educação de Maringá, nós tínhamos muita parceria, né, com o setor de psicologia. Então, é muito importante estar aqui compartilhando desse conhecimento contigo. E leve esse abraço aí também para as nossas colegas daí. A Thalita e a Elora, assim que fala? Lindo nome, Elora, que nos faz essa transmissão da interpretação de Libras, extremamente importante para que a gente tenha, então, acessibilidade maior. Professora Sani, que acabou de entrar, também uma pessoa que eu conheci numa banca, de uma pessoa também muito importante aqui para o campus, mas que já conhecia pela fama, né, de ser uma pessoa muito competente e compromissada, e tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Então, um abraço, minha querida, muito obrigada mesmo pelo convite. Me solidarizo, então, com todas as pessoas vítimas da Covid. Nós estamos ainda, né, nesse período de pandemia, um período triste, que trouxe para nós muitas perdas, não só perdas de vidas, né, e cada vida muito importante, mas também, né, nós sofremos a tristeza de muitos sonhos, de muitos planos, né, que ficaram nesse caminho, mas que com a vacina, que vacina salva, e a gente precisa se vacinar, e algumas ações que, mesmo tardias, aconteceram, nós estamos restabelecendo esse ritmo. E como eu falava com a professora Regiane e Renato e as meninas, a pandemia nos trouxe muitas tristezas, mas também nos trouxe aprendizagens importantes, e como disse a professora Regiane, que vai continuar. Uma delas é essa conversa que a gente consegue fazer hoje pelas plataformas, né, que faz com que o nosso conhecimento aqui da academia se propague muito mais e que chegue em condições de publicização muito maior. E eu reconheço também, como a professora Regiane falou anteriormente, que nós podemos trocar com pessoas que, às vezes, por questões de agenda e de distanciamento, a gente não tinha essa oportunidade, né? Hoje a gente discute, eu vi a abertura, assisti um pouco da abertura, como a gente pode dialogar com pessoas de vários lugares e numa qualidade tão importante, né? E eu acho que isso vai ficar porque foi bom. Eu digo que eu perdi um pouquinho a tecnofobia. Eu tinha um pouquinho aquela resistência. Vou fazer um curso online, vai perder a qualidade. Hoje eu já vejo que é possível, reuniões, né? Perdi um pouco, então, essa tecnofobia. Mas vamos ao que interessa, porque o tempo é valioso e eu estou muito curiosa para escutar a professora Regiane, que eu acho que é bem mais interessante até do que eu. Mas eu fiz um esforço. Então, eu trago aqui para vocês algumas questões, porque quando me passou o tema, eu fiquei muito, muito provocada. E aí eu pensei em várias nuances para tratar o tema, porque é um tema que faz parte realmente das minhas pesquisas, é um tema que faz parte da minha ação enquanto também movimento nessa busca da inclusão, e o tema é muito interessante, muito necessário. E aí eu pensei em discorrer sobre o tema, até para não me delongar e me perder, em 3 pontos de reflexão, 3 pontos que eu acho que nos conduzem, junto com muitos autores que eu peguei a mão para poder organizar, e também a minha caminhada na universidade, que nos conduzem a pensar um pouquinho nessa formação, como disse a professora Regiane, para que a gente, então, possa vislumbrar o mercado de trabalho mais possível, né? Mais acessível. E aí, antes de começar a minha fala, nós não podemos dissociar a nossa fala aqui hoje da sociedade em que vivemos, né? Que é uma sociedade capitalista, que é uma sociedade que se organiza, né, em decorrência da busca do lucro, a busca desse capital, e que muitas vezes desconsidera o sujeito envolvido nesse processo. Isso tem que estar muito claro na nossa fala, senão nós criamos uma expectativa que ela vai muito além daquilo que concreta e realmente a gente pode realizar. Então, nós partimos, e eu penso que eu falo que eu estou num coletivo onde eu me sinto muito à vontade, porque eu sei da defesa que vocês fazem também desse tema, que é muito caro a todos nós. Então, nós partimos desse princípio, de um princípio real e concreto, de uma sociedade que se organiza economicamente, visando o capital, aonde se desconsidera muito o ser, né? E se valoriza e se busca muito o ter. E esse ter que muitas vezes passa a desconsiderar todo o movimento que nós defendemos de dignidade humana. Vamos partir disso. A partir daí, nós também temos que pensar
que, como fazemos parte desse processo, né, desse processo e das relações que se estabelecem socialmente nessa sociedade, nós precisamos buscar a nossa sustentabilidade, o nosso espaço enquanto sujeito de direito, não só um sujeito de direito das possibilidades do ser enquanto sujeito, mas também do ter as condições dignas de vida, né? Então, partindo daí, eu dividi a minha fala em 3 espaços: caminhos, passos e horizonte, né? E aí, quando eu falo em horizonte, também eu penso em horizonte, é onde nós temos que pensar políticas e encaminhamentos de uma maneira horizontal, né? Tirar a verticalização, muitas vezes, do olhar que nós temos em relação ao processo de inclusão. Antes de entrar no tema e falando um pouquinho dessa questão da verticalização, nós temos muitas vezes discursos, né, que falam em tolerância e falam em aceitação, e isso, querendo ou não, verticaliza a relação, como se olhasse para a pessoa com deficiência, que é o sujeito de direito da nossa fala, como alguém que eu preciso olhar de um patamar maior, né, de um patamar vertical. Então, quando eu falo em horizonte, é de horizontalizar mesmo as relações. Somos sujeitos de direito. Temos as nossas diferenças, temos as nossas condições diferenciadas e elas precisam ser atendidas para que todos tenhamos acesso a esses direitos, né? E quando eu falo, então, em caminhos, já começando nesses 3 pontos que eu falo, e Renato, fique bem à vontade para pontuar meu tempo também, porque sabe que professora fala muito, né, professora Regiane? Então, dá uma piscadinha que eu pego aqui. Mas, começando, então, quando eu pensei em caminhos, eu logo me localizei na questão dos avanços, né? E nós precisamos, sim, olhar para toda a caminhada, todo o histórico da pessoa com deficiência dentro das sociedades, considerando esses avanços. E aí eu não vou, logicamente, fazer uma passagem desde das épocas mais remotas da antiguidade, porque nós podemos perceber por essa caminhada até chegar nos tempos de hoje, que nós tivemos avanços. Mas mais do que os avanços, que sai lá da parte da eliminação, segregação, institucionalização, integração, e hoje, né, falamos em inclusão, nós precisamos olhar quem está por trás desses avanços. Acho que isso é importante na mesa de hoje, que é muito a mobilização de sujeitos que se aproximavam do tema e também os sujeitos de direito, ou seja, as pessoas com deficiência, e a participação ativa dessas pessoas, muitas vezes pressionando, sim, a sociedade para olhar para essas pessoas, pressionando o Estado enquanto aquele que ordena, que regulamenta tanto os documentos orientadores como os documentos normativos voltados para essas pessoas, né? E principalmente para quando essas pessoas se tornam sujeitos de direito, que a gente fala tanto em empoderamento, né? Nada mais é do que a pessoa com deficiência falar: opa, eu tenho o direito de ter direitos, e eu falo por mim. E se eu não falo por mim, eu posso buscar um coletivo, eu posso buscar pessoas dentro da minha família, profissionais que estão muito próximos a mim, para lutar por esses direitos, para buscar encaminhamentos para que eu vá até esses direitos. Então, esses avanços, quando eu digo caminhos, acontecem. E aconteceram principalmente com a Constituição de 1988. Né? Quando nós falamos que é uma obrigação nossa, enquanto profissionais da educação, né? E eu falo aqui do meu locus de trabalho, enquanto pessoas envolvidas nos movimentos de direitos das pessoas com deficiência, nós precisamos sim defender muito a Constituição de 1988, porque ela traz 3 princípios basilares para essa nossa busca, que são o princípio da democratização da escola, a democratização do conhecimento e a democratização do acesso, da permanência através da dignidade da pessoa humana. E a partir, então, da Constituição Federal de 1988, nós temos um marco importante, que são todas as conferências internacionais que resultaram em declarações internacionais, que isso coloca os direitos da pessoa com deficiência no patamar de direitos humanos. E aí nós temos um olhar muito maior para esses direitos. E chegamos, então, nos sistemas inclusivos educacionais, por conta da Constituição Federal, dos documentos orientadores normativos que vieram em decorrência, e aqui eu posso citar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996,
né? E dentre ela outros que assim decorreram, né? A nossa política de educação inclusiva, né? De 2008, que é um marco importantíssimo e que nós precisamos cuidar muito porque vive sob ameaça, né? Nós temos, então, os sistemas inclusivos. E aí vai de encontro mesmo, ele bate de frente com todos os modelos que nós tínhamos instituídos até nas legislações de uma educação excludente, de uma educação segregatória, de uma educação integracionista, né? Traz, então, uma perspectiva de uma educação inclusiva. E aqui é um marco, né? Aqui é um marco muito importante para a nossa discussão, para as nossas lutas e para as nossas caminhadas. E eu tenho, então, como base hoje das minhas pesquisas, né, é muito a Lei Brasileira de Inclusão, né, a Lei 13.146, de 2015, porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz muito forte a inclusão e ela muda um pouco o olhar de todos os documentos decorrentes de 2015 para a inclusão. Ela chama esse processo de uma forma que seja necessário você adjetivar. Porque até então se falava muito inclusão. Inclusão do que você está falando nesse momento? Então, nós temos a inclusão educacional, nós temos a inclusão educacional, nós temos a inclusão do mercado de trabalho, nós temos a inclusão hoje digital, extremamente importante nesse período que vivemos, né? Então, adjetivar o processo de inclusão. E aí, aqui eu já adjetivo a minha fala, que eu falo, então, do processo de inclusão educacional e também escolar, quando eu estou dentro do ambiente da escola. E aí, nós temos que defender a inclusão como um processo, ponto, né? A inclusão passa a ser um processo e quem tem uma deficiência é o sistema que não faz a promoção da derrubada, da eliminação de barreiras para que aconteça a acessibilidade. Esse é o marco que a Lei Brasileira de Inclusão traz muito forte. Ela tira do sujeito, muitas vezes, o adjetivo de ter uma barreira e passa para o sistema. E a Lei Brasileira de Inclusão também não restringe mais só ao sistema particular, também só ao sistema público, também, então, ao sistema privado, né? Então, as escolas, as universidades, elas precisam se derrubar as barreiras e promover a acessibilidade. E a lei traz também para isso incorrências. Se você não faz isso enquanto responsável, você tem consequência para com isso. E aí, quando eu falo em derrubar essas barreiras, quando eu falo na acessibilidade, aí eu falo de todas, né? Seja ela arquitetônica, seja ela comunicacional, né? As meninas aí que fazem muito bem essa ponte de acessibilidade, seja ela metodológica, instrumental, que essa diz bem relativa à escola, seja ela a programática, que são os projetos, que são os planos, e seja a mais importante que eu falo de todas, que é a atitudinal, porque você tendo acessibilidade atitudinal, você consegue promover políticas, ações voltadas para esse processo de inclusão, onde todos e todas acompanham o que está acontecendo, atendidas às suas condições, porque isso é inclusão, né? E aí, terminando esse olhar por esses caminhos que eu chamo de avanços, está o sujeito de direito. Nós temos hoje muito forte a presença da pessoa com deficiência como o protagonista da busca de muitos desses caminhos. E para que ele seja, então, ela seja cada vez mais protagonista qualificado, né? Realmente, para que compreenda que ela tem direito de ter direitos, que ela reivindique por esses direitos, mas que, principalmente, que ela tem direito de se apropriar do conhecimento científico, enquanto um instrumento de luta para a garantia de outros direitos. Olha a importância da escola, né? Porque o espaço da escola, a escola de maneira formal, como ela se estabelece, é nesse espaço que a pessoa pode se apropriar desse conhecimento historicamente acumulado. Mas, para isso, ela precisa que as condições sejam propícias para isso, através, então, da acessibilidade, que é a derrubada dessas barreiras. A segunda parte seria os passos. Então, falo em caminhos, falo em passos. Os passos são desafios. Eu entendo como desafios. Nós tivemos avanços? Tivemos. Mas nós temos muitos desafios.
E eu sou contrária à palavra problema, né? E aí, quais os desafios, né, para avançar nesse cenário? Nós temos desafios, sim. Os desafios aparecem cotidianamente na nossa caminhada, como eu falei há pouco, né? Mas eu acho que o desafio maior é a concretização de muitas demandas que nós levantamos e que hoje já são ações, sabe? Concretizar. Se observarmos hoje nessa caminhada, nós temos muitos atos dentro desse processo de inclusão. Atos são determinações legais, orientações, né, nos documentos. Nós já temos ações exitosas que acontecem no âmbito das escolas, da educação básica, também das universidades, temos ações, sim. Mas nós precisamos ainda avançar nos efeitos desse processo, né? Então, nós temos autores que trazem pesquisas interessantíssimas, aonde pontuam que quando nós falamos nos atos que nós já conseguimos nesse processo, né, nesse desafio que é esse processo de inclusão, nós temos, além dos marcos legais, históricos, nós temos também a questão do atendimento educacional especializado, quando eu falo na educação. Né? O AE é extremamente importante, o atendimento educacional especializado, para que dê respaldo às professoras e professores dos espaços comuns estabelecerem e efetivarem a educação na forma que a gente compreende, né? Para que todos e todas participem do processo educativo, do processo ensino e aprendizagem que acontece na escola. Mas mesmo o AE hoje, ele precisa de um olhar diferenciado. Ele precisa de um olhar de qualificação do trabalho que é realizado, não só no espaço comum da sala de aula, mas também dentro desse espaço, que é um pedacinho da educação especial que acaba acontecendo dentro das escolas. Nós temos, sim, nos AEs, né, nas salas de recurso multifuncional, em outros espaços que cada município, que cada estado se organiza, nós temos profissionais especializados que trabalham lá. Mas eles precisam também de uma formação, tanto inicial como qualificada, que acompanhe, como eu falei, esses passos que já aconteceram, né? Esses avanços que já aconteceram. E esse eu penso que hoje é o maior desafio dentro desse cenário. É pensar uma formação inicial e também continuada, que dê o respaldo, que dê essa qualificação das ações para atender esse público que hoje está nas escolas, né? Então, o sujeito de direito, que tanto eu digo, que é o público da educação especial nessa perspectiva de inclusão, já está na escola, principalmente na educação básica. E nós precisamos, então, acompanhar as necessidades para que dê condições de acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. Então, a escola precisa, sim, dessa acessibilidade atitudinal em relação à formação inicial e continuada. E aí, gente, não tem como. Precisamos estar muito próximos das universidades. Né? Essa formação precisa conversar com a universidade. Os sistemas de ensino, sejam os municípios, seja o Estado, precisa se organizar de uma forma que esse distanciamento que acontece entre a universidade e a educação básica seja minimizado. E o resultado que nós temos, tanto no ensino como na pesquisa, se transforme realmente em ações extensionistas que cheguem até onde? Ao professor, à professora, que precisa desse subsídio para organizar suas aulas e, assim, atender a todos que estão na sala de aula. E quando fala todos, também as pessoas, os alunos, os estudantes, que têm necessidades de uma adaptação, né, que tem necessidade de um olhar metodológico diferenciado no dia a dia. E aí, quando eu falo dos efeitos, eu digo que é a sustentação de todo esse processo e todo esse cenário. Então, nós temos atos que são apoios, mas nós precisamos de efeito, que é a sustentação de tudo isso. E para essa sustentação precisa da participação qualificada, então, desde os professores, as famílias e também dos estudantes nesse processo. E a qualificação só vem com conhecimento mesmo, conhecimento científico, quando ele é colocado à prova dentro das práticas sociais para que ele vire praxis, não tem outra forma, né? Por isso que nós defendemos a ciência, nós defendemos a educação, né? E aí ações institucionais se transformam em políticas internas e pressionam essa sociedade que eu falei, esse Estado, a políticas públicas, né? E as políticas públicas se encaminham, então, para a última parte da minha fala,
que é o horizonte. Eu falei que eu trataria do caminho, né, que eu vejo como avanços, os passos que são os grandes desafios, né, e aí a formação eu acho que é esse grande desafio, e o horizonte. Que horizonte é esse, né? São possibilidades. Nós temos que pensar, sim, em possibilidades. Nós temos que pensar que as coisas caminham quando as pessoas se unem, né, num coletivo que defendem a mesma coisa, que pensam diferente, mas que defendem a mesma coisa. E esses horizontes, então, em forma de possibilidades, eu vou puxar aqui para o meu locus de trabalho, eu vou puxar para a Unespar, que é onde eu posso trazer para vocês algumas, como o Anderson falou, de repente, algumas possibilidades que nós avançamos nesses desafios dentro desse local onde eu estou. Então, na Unespar, em 2012, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos uma necessidade de criar um espaço coletivo para discutir um pouco a educação, o direito e a inclusão. Então, dentro da disciplina de educação especial na perspectiva inclusiva, que só acontece na pedagogia, para vocês só se situarem, o campus de União da Vitória ele é um campus feito de licenciaturas. Nós não temos cursos de bacharelado. Ontem foi aprovado o curso de Direito, então, o ano que vem nós teremos o primeiro curso de bacharelado, né, o curso de Direito. Mas, por enquanto, nós temos só cursos de licenciatura, que é muito importante, porque há mais de 60 anos forma formadores aqui da região toda. E aí, a disciplina de Educação Especial Inclusiva, que eu ministro, ela acontece com 72 horas no 4º ano do curso de Pedagogia. É muito pouco, visto que as meninas lá, os meninos, desde o 1º ano do curso, já vão para os estágios e observam situações onde tem crianças em processo de inclusão. Aí nós criamos, em 2012, o NEPEDIM, um núcleo para estudar sobre isso, onde ia passar todas as discussões da disciplina, também da pesquisa e as atividades de extensão relacionadas à educação, direito e inclusão. O NEPEDIM realizou alguns trabalhos e hoje ele é um espaço, não é mais um núcleo, ele é o EPEDIM, porque o espaço onde ele transita por muitos outros espaços. Dentro desse espaço, nós fizemos em 2000, acho muito importante isso, em 2015, um convênio, o EPEDIM fez um convênio com o Tribunal de Justiça, por conta do SEJUSC, que é o Centro de Conciliação, que existe dentro da Vara da Infância e da Juventude. Por que isso é importante para o acesso das pessoas com deficiência? Porque nós temos como, dentro da universidade, expandir as nossas demandas, né? Ou seja, aqueles desafios, aquilo que a gente precisa, para além do âmbito institucional. Então, quando nós temos na universidade um estudante, uma estudante que precise de um atendimento que perpassa e vai além daquilo que a universidade pode oferecer, processo para permanência com qualidade dentro da universidade e conclusão, nós temos esse convênio com o SEJUSC e o juiz, juntamente com o Ministério Público, encaminha por outras vias essas demandas. Então, eu penso que esse é um dos caminhos importantes quando você fala em promover esse acesso à formação. É que a universidade converse com outras instituições, criando uma rede, como eu falei, não só de apoio, mas de sustentação daquilo que a gente entende como ações de inclusão. Aí, em 2015, então, nós começamos esse convênio, que vai até hoje, vai para além. Em 2016, a universidade reuniu todos os núcleos, como esse núcleo que nós temos aqui em União da Vitória, e também nos outros campi. Também é importante dizer que a Unespar ela está no Paraná todo. Nós temos campi em União da Vitória, Paranaguá, Curitiba, Paranavaí, Campo Mourão e Apucarana, então no Paraná todo. E a Unespar reuniu os núcleos que discutiam e que trabalhavam a educação especial na perspectiva da inclusão de todos esses campi. E surgiu, então, o UNESP, que é o Núcleo de Educação Especial e Inclusiva da Unespar. Cada campus, então, tem o seu núcleo, e ali nós acolhemos as pessoas quando chegam desde o vestibular, né? As pessoas, os sujeitos de direito da educação especial, e nós começamos, então, a acompanhar e proporcionar dentro das possibilidades de uma universidade estadual, vocês sabem muito bem, né, nas condições que nós temos, nós começamos, então, a proporcionar o apoio para que essas pessoas tenham a permanência com qualidade nos cursos até chegar à conclusão. E aí, do NESP, então, em 2016, surgiu o CED, que é o Centro de Educação em Direitos Humanos da Unespar, no mesmo ano. Então, o CED é o quê?
é um núcleo maior, né, um centro maior da Unespar, que agrega vários núcleos, o de educação especial, de educação em gênero e educação étnico-racial. Então, de uma ideia, veja, que surgiu de um grupo que estudava dentro do campus a questão da inclusão enquanto direito, surgiu o Nesp, do Nesp surgiu o Centro de Educação. Eu vejo que isso são possibilidades que vão horizontalizando esse acesso. E ontem também, no COU, ontem nós tivemos o COU, por isso que eu tenho novidades, nós conseguimos, que é uma demanda do movimento estudantil, o Renato fez parte do primeiro, dessa sementinha. Então, nós tivemos ontem a criação da Pró-Reitoria de Direitos Humanos e Assuntos Estudantis. Isso eleva a demanda, tanto da permanência estudantil e principalmente com esse olhar das pessoas que precisam de um apoio maior, de uma sustentação maior por conta das condições que apresentam, eleva a nível de uma pró-reitoria. Isso significa, além do olhar institucional enquanto política, também de uma demanda econômica diferenciada, que vocês sabem que a gente precisa disso dentro da universidade. E aí, para finalizar, em 2019, veja bem, lá do NEPEDIM veio o Nesp, e em 2019 nós conseguimos o mestrado profissional em educação inclusiva, o Profei, porque o Profei foi a reunião de todas as professoras que faziam parte do Nesp. E aí nós conseguimos, dentro da universidade, num trabalho em rede com outras universidades públicas, inclusive a UEM, né? Nós temos a professora Nerli e o grupo ali também, a professora Nerli já está aposentada, mas ela faz parte também, é uma referência minha do Profei. Então, nós, Ponta Grossa também, professora Vera, professora Rita. Então, nós temos hoje um programa de mestrado profissional em educação inclusiva em rede das universidades públicas, aonde o Profei forma mestras e mestres que estejam na educação básica, que sejam concursados, estejam em sala de aula. Isso não é pouca coisa, porque, veja, nós estamos qualificando a formação na base, porque essas meninas, esses meninos que passam, né, pelo mestrado, com esse olhar na educação inclusiva, eles levam, por conta de ser um Profei, um produto educacional direto para a escola, um produto educacional que provoca a escola a olhar a inclusão como um processo não só que atinge aquele aluno, aquela aluna na sala de aula, daquela sala de aula, mas um processo que envolve a escola, que envolve a rede, que envolve a cidade. E aí, hoje nós temos em União da Vitória 4 orientandas, porque nós temos 25 vagas do mestrado para a Unespar como um todo, 4 orientandas aqui, eu sou orientadora delas, e nós discutimos, para finalizar, o trabalho colaborativo. E é aqui que eu quero fazer o link de tudo que eu digo, né? Então, quando a gente fala em caminho, a gente traz avanços, mas vê que na formação ainda é um grande desafio. E quando você tem toda essa construção institucional, você chega ao trabalho colaborativo, que é o guarda-chuva que nós pesquisamos aqui, onde nós mostramos que a educação inclusiva só vai acontecer na universidade se nós tivermos, na educação básica, esses meninos, essas meninas, se apropriando do conhecimento e tendo a permanência com qualidade, concluindo até chegar na universidade. Mas nós temos ainda muito poucos entrando na universidade. No campus de União da Vitória, nós temos três pessoas com deficiência na universidade. Então, esse olhar, hoje, de todo esse trabalho para a educação básica, é para que a gente dê visibilidade para esse sujeito de direito, entende? Para que nossos estudantes lá do ensino médio falem, não, eu preciso e eu quero fazer uma universidade pública, e eu vou chegar na Unespar e lá eu vou encontrar o Nesp, eu vou encontrar um olhar desse núcleo para que eu tenha um apoio, uma sustentação para chegar até o final. E se a gente não conseguir na Unespar, a gente tem o Sejus, que a gente vai até o Ministério Público, até o juiz, para conseguir que ele tenha esse amparo para a conclusão. Então, é um processo, né? E aí eu digo que o trabalho colaborativo vem mostrar que não é só professor especialista, não é só o professor de Libras. Acho importante falar isso. Nós temos aqui na Unespar, né, uma intérprete de Libras para o professor de Libras, porque o nosso professor de Libras, ele é da comunidade surda. Isso dá um pertencimento, isso dá uma localização para o sujeito de direito muito importante.
E aí, o trabalho colaborativo mostra que não pode se fazer nada sozinho. Além, então, dos discursos, precisamos continuar e agregar mais pessoas para edificar mesmo esse caminho sólido, né, no processo de inclusão, pensando no acesso do conhecimento científico qualificado, com ações pontuais que levam ao acesso, à permanência e à participação efetiva do sujeito de direito no processo educativo. Isso está acontecendo. Talvez aconteça em algumas ações exitosas, pontuais, mas a gente sabe, né, que isso está progredindo. Mas aí aqui fica aquele anúncio e aquela denúncia, que nós precisamos lutar para que não tenha nenhum retrocesso, né? Nós temos visto, através de alguns documentos normativos, sem discussão, e aí não precisa falar só no decreto, né, de 2020, tem muitas outras políticas vindo sem discussão, e isso faz com que a gente perca os passos dessa caminhada. Nós não podemos, né? Nós chegamos num ponto de que não podemos perder nenhum direito a menos, para que a gente consiga caminhar na defesa daquilo que a gente acredita. E aí, só para deixar vocês bem inspirados, eu vou socializar uma inspiração aqui, que o Galeano, Eduardo Galeano, ele citou o Fernando Birri numa palestra que ele fez. Então, ele cita o Fernando Birri, que é argentino, que é um dramaturgo. Ele fala assim: a utopia, lá no horizonte, eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve, então, a utopia? Serve para isso. Serve para que eu não deixe de caminhar. Então, gente, tudo isso que eu falei, tanto caminho, tantos passos, tanto horizonte que eu falei para vocês, é a utopia que me serve de alento para caminhar, né, para defender aquilo que eu defendo, e a gente vai encontrando muitas pessoas nessa caminhada, como vocês aqui, né, como outros que vocês conhecem, e aí é nesse evento que a gente se fortalece, é eventos como esse que a gente qualifica a nossa fala, para que a gente continue caminhando. Muito obrigada pela atenção, desculpe aí se eu extrapolei um pouquinho, mas eu me sinto muito à vontade, porque esse é o locus que eu acredito e é o locus daquilo que eu luto. Muito obrigada. Obrigado, professora Sandra, pela ótima fala, ótima explanação. Acho que ao final eu retorno com os apontamentos e passo a palavra para a professora Regiane. Obrigada, Renato. Obrigada, professora Sandra. Foi um prazer ouvir, estar aqui e assistir. É uma fala tão potente mesmo, tão engajada e com uma história envolvida acerca da educação, da inclusão da pessoa com deficiência, né? Sobretudo do sujeito de direito. Adorei, aprendi muito e faz muito sentido para as coisas que a gente vai falar a partir de agora. Cumprimento a todos, né, o Renato, a professora Sandra, parabenizei pela fala, as intérpretes, os que estão aqui, os que vão ver depois esta conferência, este evento. Sou a professora Regiane Fukui, eu tenho a pele branca, estou no ambiente de casa, numa biblioteca aqui em casa. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, eu tenho o cabelo claro, à altura dos ombros, e uso óculos. Tenho 45 anos, e, enfim, estou aqui para a gente pensar junto sobre a temática acerca do trabalho. Quando, então, recebi o convite para falar um pouco com vocês acerca da temática deficiência, inclusão e trabalho, na verdade, eu estou fracionando uma parte aqui da minha fala, porque o campo maior é pensar no acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho, e no ponto de vista do empoderamento da pessoa com deficiência, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E fiquei muito pensativa, assim, eu quero compartilhar com vocês qual que é o lugar da gente de fala, assim, né? Como que eu comecei a trabalhar com essa temática. Como o Renato já me apresentou, de formação, eu tenho graduação, mestrado e doutorado na psicologia. Enquanto psicóloga, há anos, eu trabalhava numa instituição, numa organização. Eu trabalhei 10 anos como profissional técnica no ambiente de trabalho, fazendo seleção de pessoal. E o que me encaminhou para o mestrado foi a angústia que eu sentia quando a gente precisava fazer, não era só a inclusão por conta da lei de
a Lei de 91, que preconiza acerca das cotas, era muito mais do que isso. Incluir, contratar e cumprir uma cota era uma coisa muito formal, muito maior, e pensar no espaço dessas pessoas era pensar como é que a gente encaminhava esses trabalhadores para todos os setores que eles se sentissem efetivamente engajados. E aí a gente vai, então, fazer uma reflexão nesse sentido, né. Então aquele foi o meu ponto de partida, o meu grande incômodo, e aí, isso foi mais ou menos quando eu fui para o mestrado com essa temática, que foi estudar sobre a dialética do processo inclusão e exclusão, aí 2007, 2008 mais ou menos. Bom, tem, né, acho que mais questões que a gente vai, criando as identidades profissionais a partir do nosso percurso acadêmico, mas eu acho que eu quis falar esse pontualmente, porque esse foi um marco para mim, em relação àquilo que me incomodou. E não há, uma situação que a gente consiga avançar se não tiver um incômodo prévio. Então a gente precisa se incomodar com as coisas, né, não naturalizar aquilo que está posto. E como que está o ambiente de trabalho. Então eu vou pedir licença para passar algumas lâminas, eu preparei algumas lâminas aqui, mas mais no sentido da gente, direcionar um pouco, assim, a nossa conversa. Só um minutinho, por favor. Como eu não vou conseguir vê-los a partir de agora, eu vou pedir para que qualquer coisa o Renato, por favor, abra o microfone e me sinalize, que eu estou com a imagem agora só da lâmina aqui. Então, coloquei a logo aqui da UEPG, da UTFPR, agradeço às instituições pelo convite, e da nossa instituição, né, onde atuo aqui desde... Nossa, fui temporária 3 vezes antes de ser efetiva, e já nesse regime de trabalho enquanto efetiva há quase 10 anos, na UEM, ou 2013 para frente, né, 8 anos. Bom, então, aqui, na primeira imagem, nós colocamos o quê? Uma carteira de trabalho, né, um documento que, em tese, confere mais do que um trabalho, confere um espaço de pertencimento, de convívio social. Além desta imagem, nós temos ao fundo pessoas que caracterizam pessoas e a diversidade, pessoas com deficiência, possivelmente pessoas sem deficiência, mas pensando que a imagem aqui nos traz a proposta de pensar naquilo ou naqueles, né, que são os objetivos da nossa fala. Então, nesse momento que a gente vai aqui conversar um pouco, eu penso que falar sobre mercado de trabalho e deficiência é um tema bastante amplo, então eu pensei em objetivos específicos para a gente desenvolver ao longo dessa nossa fala. Então, refletir sobre a temática inclusão barra exclusão, processo que é dialético, deficiência e trabalho, analisar o ambiente de trabalho enquanto campo social importante para a construção da subjetividade humana. Subjetividade é um termo que a gente usa muito na psicologia. E aqui, nesse momento, eu acho que ela pode ser entendida como tudo aquilo que confere às nossas identidades, quem nós somos e quem nós vamos nos construindo, nos transformando diariamente, né? Aquilo que, ao mesmo tempo, nos iguala, entre aspas, porque na condição de humano, cada um vai ter a sua subjetividade, nos iguala enquanto humanos, enquanto característica específica da espécie humana, mas nos diferencia ao mesmo tempo, porque cada um vai ter os seus próprios afetos, sentimentos, e isso é absolutamente qualitativo. Ou seja, não há como mensurar, mas como a gente percebeu quão o trabalho é um campo social que favorece ou não o desenvolvimento de um espaço de produção de verdade. Quando eu digo produção, eu estou dizendo daquilo que a pessoa consegue fazer, consegue contribuir, mas aquilo que deve ser, sobretudo, pensado no desenvolvimento deste trabalhador, da pessoa com deficiência. E, além disso, eu acho que a gente vai elucidar algumas possibilidades e desafios presentes nessa temática. Então, qual que é o nosso ponto de partida, né? De que lugar que a gente fala, como a gente já situou aqui, pensar em um mercado de trabalho que é complexo, que tem as suas desigualdades, pensar, eu acho que em 2 situações aqui pontuais, o que é um conceito de trabalho e o que é um conceito de deficiência. Isso vem mudando, isso é um contexto que precisa ser localizado historicamente. Se a gente perguntar, né, o que é trabalho? Talvez algumas pessoas possam nos responder assim: trabalho pode ser um trabalho que eu preciso entregar para a graduação, pode associar a palavra trabalho como algo que seja um compromisso, uma tarefa, alguma coisa para fazer, né, pontual.
E se a gente perguntar para a criança, não sei se vocês já fizeram esse exercício, né? O que você quer ser? Essa pergunta vem muito, né? Quando o adulto pergunta isso, o que você quer ser quando crescer? Uma pergunta óbvia, ela pode responder que ela quer ser grande, né? Ou ela quer ser igual a alguém, como ela pode nos apresentar como referência. Mas na visão do adulto que fez a pergunta, possivelmente ele está relacionando o mundo do trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso é que o trabalho ele está associado às nossas identidades, pelo menos no contexto atual, na contemporaneidade, vou assim chamar, fazendo alguns marcos, não foi sempre assim, né, como a gente está dizendo. E eu acho ainda que a gente está falando de trabalho nesse pequeno exercício aqui, mas a gente precisa refletir sobre uma questão bastante histórica, né, de uma pessoa, de um filósofo, de um pensador, muito estudado tanto nas ciências sociais quanto na psicologia, que parte de uma concepção, que é o Marx, que ele considera o trabalho como uma ação deliberada do homem sobre a natureza, que faz com que essa seja modificada para atender às necessidades dele e dos seus semelhantes. Então, se a gente pensar nessa concepção de trabalho aqui, uma das possibilidades, né, dentro da linha de estudo que a gente tem, é pensar que o trabalho, a visão do autor que nós estamos citando, há milhares e milhares de anos, foi um movimento que possibilitou a transformação em quem nós somos hoje, né, a transformação paulatina de quem fomos nos tornando. Então, se há milhares de anos não se tinha, por exemplo, o fogo, né, até que isso fosse criado, tinha ações muito importantes, que era pensar na finalidade, na intencionalidade, e a partir daquela ação, um novo pensamento era construído com uma nova finalidade. E transformações na relação, que era dialética entre, ou seja, tanto o homem transformava a natureza, mas essa também o transformava. Nesse sentido, eu chamo a atenção para a frase 2, que é essa restrição do trabalho como uma atividade exclusivamente humana não é gratuita. Ela tem a ver com a existência da intencionalidade, que nós falamos há pouco. Uma opção pela realização da atividade que envolve a escolha de uma finalidade, a criação de modos, meios para buscar o alcance da mesma. Então, a gente está falando que o trabalho é mais do que a modalidade do emprego que a gente conhece hoje e associa com a mesma definição de trabalho. Embora nossa sequência de fala aqui, eu vou utilizar por vezes a palavra trabalho no conceito de trabalho formal ou trabalho capitalista. Trabalho formal é um termo que eu tenho usado mais para dizer acerca do mercado de trabalho. Nem sempre a expressão e o conceito de trabalho formal expressa tudo o que é o mercado de trabalho, porque também na atualidade nós temos um índice bastante elevado de desemprego, com dados do IBGE agora de agosto, 13,2% da população do Brasil estão desempregadas, e isso nos remete também a uma condição de precarização do trabalho, de condições para o trabalhador e de jogar literalmente o trabalhador à necessidade de buscar um trabalho informal, que por vezes se mistura com um discurso de empreendedorismo. Ser empreendedor, por vezes, está associado com um pressuposto ideológico de que significa não temos mercado de trabalho. Aquilo que o Estado deveria prover não está acontecendo. Como é que a gente faz isso? Então, esse início de fala, acho que o principal objetivo é pensar o que é trabalho e não pensar se o trabalho ou se a perspectiva talvez de desemprego seja tão elevada, será que a gente tem possibilidade para a inclusão do deficiente, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? Primeiro, como muito bem a professora já nos colocou na sua fala, nós temos um sujeito de direito, né? E o trabalho, então, na atualidade, o que eu já mencionei também há pouco, para a gente falar um pouco sobre o trabalho formal e emprego. Também temos os trabalhos informais, a precarização dos vínculos trabalhistas, principalmente a partir das décadas de 90, né, e o desemprego. Bom, acho que tem algumas reflexões aqui que são importantes para a gente encaminhar a nossa fala e pensar nas nossas propostas iniciais estabelecidas para o raciocínio aqui. Quando a gente pensa no emprego, o trabalho formal, então, nós estamos também aqui dizendo que existe uma legislação que preconiza sobre
as pessoas com deficiência e a inclusão no contexto do trabalho. A gente conhece como a Lei de Cotas, que é a Lei 8.213 de 91, claro, né, tem outras reformulações, eu acho que a LBI de 2015, que a professora também já nos trouxe, né, ela se diferencia da Lei de Cotas, entendendo que a Lei de Cotas é uma lei que trata sobre os benefícios da Previdência, e dentro dessa lei está relacionado com as possíveis cotas, não as possíveis, mas as cotas determinadas para que as organizações, as empresas que têm um número igual ou superior a 100 trabalhadores, façam a contratação de um percentual específico de pessoas com deficiência relacionado ao número total de trabalhadores, né? Então, por exemplo, uma empresa que tiver de 100 a 200 trabalhadores, ela vai contratar 2% em relação ao número total de pessoas com deficiência. E assim sucessivamente até um total de 5% quando a empresa tiver um número igual ou superior a 1.000 trabalhadores. Bom, eu acho isso um marco, e que começa com a Constituição de 88, né, que foi um momento no qual o nosso país saiu de um período de uma ditadura. Me dá até uma tristeza falar disso, porque a gente vive um período muito, muito difícil no momento atual, de retrocessos, como a professora também já nos explicou. Mas a lei de cotas, eu acho que ela nos coloca na condição de pensar onde estão as pessoas com deficiência. Porque parece que até então, nós temos o contato visual no sentido de compreender, de localizar, olha, eu conheço alguém com deficiência, ou quando se tem próximo da realidade. Mas quando a pessoa não tem uma pessoa com deficiência no seu contexto próximo, talvez no contexto que ela tem social, que a grande maioria, a maior parte de nós vamos passar, que é o trabalho, também não existia essa convivência, ou seja, o trabalho, ele era preparado para atender uma, entre aspas, normalidade. O que é essa normativa que eu estou chamando? Eu acho que tem um marco muito importante que a gente fala aqui, dentro, claro, dessa estrutura capitalista, na qual todos nós estamos, né, e como é que a gente... Então, isso também é o nosso lugar de fala, mas é que são as revoluções industriais. Eu acho que aqui a gente não pode deixar de mencionar, pensando na Revolução Industrial na Inglaterra, mas, sobretudo, na Organização Científica do Trabalho, que foi conhecida com a norte-americana, e final dos anos de 1890, para situar em período, que é o Taylorismo, né? Ou seja, pensar em Taylorismo, Fordismo e Toyotismo como formas de organização social do trabalho preconizado para o contexto histórico da época, ou seja, o momento histórico pedia isso. Com o próprio avanço do capitalismo, chegou-se ao momento que a mudança de uma concepção de trabalho, de um trabalho artesanal para um trabalho industrial, mudou, sobretudo, a concepção da forma como as pessoas se relacionam. Então, se relacionar consigo, com aquilo que é produzido, com o trabalho e com os outros. E nesta mudança, tem uma perspectiva que a gente trabalha nas disciplinas, já trabalhei um tempo na disciplina de administração, que eu dizia assim para eles, né, para os colegas da administração, olha, eu acho que vocês vão estudar bastante o Taylor, né, que era conhecido como né, o pai da administração científica, e não vão gostar e vão sair e encontrar uma empresa taylorista. E parece que quando eu falo isso, eu falo de uma indústria que hoje não mais existe, porque o capital, na ordem atual, está para além do capital industrial. A gente pensa num capital financeiro, num capital globalizado, que a gente não sabe onde está localizado o dono, mas uma rede, principalmente a partir dos anos de 1980, 1990, na qual a gente tem uma transformação, sobretudo acerca de tecnologia da informação, e o espaço físico geográfico não é mais limite para o capital. Bom, pensando ainda nesta ideia acerca da indústria taylorista, eu quero focar um pouco nisso para a gente pensar nas contradições e nas lutas que a gente tem que travar diante da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Pensando nesse sentido, há uma tese defendida pelo Frederick Taylor, que foi um engenheiro, né, que se dedicou a estudar ritmos de trabalho, tempos de movimento e coisas de formas padronizadas, para que tudo tivesse um padrão específico, mas mais do que isso era o tempo de trabalho, né, do trabalhador, e características também específicas, como se cada trabalhador tivesse que atingir um perfil profissiográfico, né, adequado para que ele conseguisse
desenvolver e desempenhar suas funções, a descrição do cargo, das funções, o que era preconizado pela organização formal na qual ele vende a sua força de trabalho. Bom, nessa análise, a gente está entendendo que, então, 1890, 1900, e isso falo num contexto americano, porque a gente sabe, né, o Brasil é um país de industrialização tardia, mas a lógica do Taylorismo está aqui também, principalmente depois das décadas de 40, 50, depois da industrialização, das primeiras montadoras, principalmente, automobilísticas, mas a gente está pensando aqui num ideário de trabalho no qual trabalho formal, trabalho no contexto capitalista, e não a concepção anterior que a gente apresentou do trabalho enquanto a relação do homem com a natureza e a transformação dialética dos dois, mas numa concepção do trabalho capitalista, né, o trabalho formal ou emprego, como aqui a gente está chamando. Nós estamos pensando que esse trabalho está nos contando esta forma de organização social do trabalho, está nos dizendo que tem que então existir uma pessoa que se adeque àquelas prescrições feitas pela organização formal do trabalho. E isso que essa organização está dizendo, hoje, falando principalmente a partir da Constituição de 88 e da Lei de Cotas de 91, a gente vai falar que é o contrário disso. Isso não faz sentido quando a gente pensa em inclusão. Quando nós pensamos em inclusão no trabalho, eu acho que tem coisas bem básicas que a gente pode pensar assim para nós, para a gente, né? Acho que alguns exercícios. Será que todos os. Tem uma coisa que eu acho muito difícil: é pegar um computador que não é o meu e dirigir um carro que não é o meu, porque eu não sei. É como se eu não soubesse. Então, se às vezes eu precisar de fazer alguma coisa e eu tiver com algum problema, eu for usar o do meu marido, parece que eu não me acho ali, é esquisito. O peso da tecla não é o mesmo. Parece que até o raciocínio para eu buscar assim, o C cedilha, coisas bem básicas. Então, eu estou falando de um exemplo, mas para a gente pensar o seguinte: adequar as condições para todos nós é mais do que uma necessidade, é uma condição de que a gente consiga, na potencialidade que temos, desenvolver aquilo que é possível, aquilo que nos propomos a fazer. Então, dentro dessa reflexão, do contexto taylorista, né, eu acho que o contexto taylorista, como o trabalho começa a ser organizado neste recorte que nós estamos falando aqui, a partir da organização científica do trabalho, era num contraponto. Imagina, então, uma pessoa com deficiência, claro, a gente precisa pensar nos conceitos, como a professora muito bem nos falou, achei bem interessante quando ela fala, né, dos momentos que a gente já perpassou aqui em relação aos próprios conceitos, a gente já teve, né, falando em momentos da pessoa que era segregada, da pessoa institucionalizada, e agora a gente fala em relação à inclusão, né? Então, eu acho que é isso que muda, e muda não é aleatório, foi por lutas, foram muitas lutas, como a professora já nos citou, inclusive do próprio grupo de pesquisa, o quão veio até conseguir eu vou chamar assim, a inauguração do Profei. Bom, adiante, então. Aqui tem uma imagem na qual tem assim, algumas pessoas na rua, nos dá a impressão de que tem um ônibus ao fundo, uma placa, e uma pessoa com uma placa nas costas, com uma frase escrita dizendo que ela procura trabalho, né? E aí, nesse contexto, né, o que eu gostaria de refletir, eu trouxe uma frase de uma autora que eu gosto bastante, dentro do que eu venho estudando, que é Denise Jodelet, e ela diz o seguinte: em se tratando de exclusões socialmente produzidas, nós estamos falando de uma organização social do trabalho, então de exclusões socialmente produzidas, a psicologia social, então, não se opõe a um tipo de interpretação, ou psicológica, ou um outro que seria sócio-histórica, cultural ou econômico. Ela tenta compreender de que maneira as pessoas ou os grupos que são objetos de uma distinção são construídos como uma categoria à parte. Ou seja, qual é a função disso, né, na estrutura capitalista? Eu acho que a psicologia social, e aqui pensando nas representações sociais, eu penso que a gente não está dizendo que aqui, enquanto psicologia, existe só, do ponto de vista dos afetos, emoções, sentimentos, aquilo que no começo da fala nós nomeamos de subjetividade. Desse ponto de vista, eu não posso pensar nesse sujeito que ele vai sentir isso criado só com as angústias próprias. Não é isso. E também do ponto de vista que é diálogo, que são as ciências sociais, eu também não posso pensar
que estas construções elas estão num plano que é só social e que não afeta esse sujeito. Há uma relação que é dialética. À medida que nos construímos enquanto humanos, somos construídos por todos os grupos aos quais pertencemos, todas as relações que são construídas, né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante, assim, de pensar na nossa constituição humana, de pensar no trabalho, no atual sistema capitalista e de pensar no trabalho enquanto campo social de inclusão. Porque enquanto eu penso no trabalho enquanto um campo social de inclusão, eu também estou entendendo que esse ambiente de trabalho ele vai me fortalecer ou não, de acordo com como forem constituídas as relações. As relações, eu estou dizendo, em todos os aspectos, desde a acessibilidade do ambiente, que é concreto, isso é de direito, isso é, né, uma obrigação legal, mas, sobretudo, aquilo que é a possibilidade qualitativa, aquilo que a gente não consegue apreender, porque não está nos olhos, mas estão nas relações, e que nos causam mal-estar. Então, é nesse foco que eu penso que a gente precisa sempre ter bastante cuidado. A exclusão, então, é um processo complexo e multifacetado, uma configuração de dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. É um processo sutil e dialético, pois só existe em relação à inclusão, como parte constitutiva dela. Não é uma coisa ou um estado, é um processo que envolve o homem por inteiro nas suas relações com os outros. Então, quando a gente tem uma lei dizendo, a lei não foi criada, né, ou seja, foi muitas lutas para que ela não foi de um dia para o outro, né, foram muitas lutas constituídas, eu acho que principalmente vem dos conselhos de direitos aí a partir da década de 90, eu gosto demais de trabalhar próximo dos conselhos municipais de direito, acho isso muito importante, porque a gente tem sempre um grupo entre sociedade, instituições públicas, privadas, sociedade civil e pessoas que estão interessadas na causa, seja ela da pessoa com deficiência, dos movimentos migratórios, do Conselho Municipal sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, uso de álcool e outras drogas, enfim, tem vários conselhos, eu estou falando isso conhecendo um pouco mais a nossa realidade aqui de Maringá, mas também estou supondo que existam ações assim, né, micropolíticas dentro dos ambientes que estamos e que a gente pode, nesses ambientes de luta, e que isso seja uma construção em políticas maiores. E aí eu fico assim sempre pensando que se a gente tem uma legislação que diz, olha, a gente precisa fazer inclusão, todas as empresas, então as organizações formais, devem contratar um percentual de trabalhadores com deficiência. Quando a organização faz isso, aliás, quando a legislação faz isso, por um outro lado, a que condições está acontecendo? Né? A contratação, sim, mas existe acessibilidade, de fato, das relações e da atitude, não só daquilo que é visto, como eu falei há pouco. Então, para que a inclusão aconteça, a exclusão já estava posta. Por isso que a gente está entendendo o processo como dialético. Estudar a exclusão pelas emoções dos que vivem é refletir sobre o cuidado que o Estado tem com seus cidadãos. Agora, aqui o Estado maiúsculo, né? Vamos pensar no Estado, né, nas políticas de Estado, né, não de governo, mas, enfim, momentos de grandes dificuldades no nosso país em relação a essa temática. Elas são indicadores do descompromisso com o sofrimento do homem, tanto por parte do aparelho estatal, quanto da sociedade civil e, às vezes, do próprio indivíduo. E quando a gente fala do próprio indivíduo aqui, nós não estamos individualizando a problemática que envolve a constituição social e a organização social do trabalho em relação à inclusão da pessoa com deficiência, mas sim salientando um aspecto que talvez a própria pessoa não perceba. A própria pessoa não perceba como situações que vão acontecendo, situações de, eu vou chamar aqui, né, capacitistas, de preconceitos, vão acontecendo ao longo da vida, que são gerados tantos sentimentos heterogêneos em todos nós, mas a fala aqui específica para a pessoa com deficiência, que nos faz pensar o quão também os processos relacionais são espaços de processos de exclusão. Falamos no que era o conceito de trabalho, refletimos um pouco, e aqui a professora já nos auxiliou, né, na primeira fala, quando trouxe os elementos da lei federal, da LBI,
E tem o artigo 2 que eu gosto demais, eu coloquei aqui, né? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, agora eu tenho que deixar em negrito, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais. Então, em tese aqui, o que a gente está dizendo? Que o que a gente precisa são equipamentos, situações de trabalho, tecnologia assistiva para que a pessoa com deficiência consiga fazer o seu trabalho. Nós não estamos dizendo que a deficiência é um impedimento, que ela é incapacidade, que ela deve ser algo para segregar, como já foi visto em outros momentos, em outras construções, como a gente já falou aqui. Mas sim que a gente precisa, eu imagino isso. E quando eu digo a gente precisa, eu sei que nós que estamos aqui sabemos disso, mas o quão a gente pode fazer uma leitura da nossa participação em pequenas falas, em pequenos gestos, com todos os que estão à nossa volta, acerca desta adaptação necessária. Como eu falei que eu estranho, né? A gente estranhou o computador ou o carro de outra pessoa, são exemplos bastante simples, mas para que a gente possa pensar que quando a gente tem uma definição de tecnologia assistiva, é tudo aquilo que vai auxiliar a pessoa a fazer efetivamente suas funções, que sem aquele instrumento, aquele aparelho, ela não conseguiria fazer. Então, é diferente do exemplo que eu dei. Eu dei um exemplo para a gente começar a pensar, se colocar no lugar, utilizar, acho que da empatia, de como a gente se sente em uma dimensão muito, vamos dizer que superficial em relação ao exemplo, mas pensar que para a pessoa com deficiência, só há o impedimento quando não há acessibilidade. Bom, eu recortei essa matéria, era do dia 26 de agosto, agora desse ano, que o Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência, segundo os dados do IBGE, e o número tem uma representatividade aqui de 8,4% da população acima de 2 anos. Eu sempre me preocupo um pouco com os dados, mesmo assim eu trouxe aqui para vocês, porque como é que a gente pode pensar em dados sem censo, né? Em 2010, quando eu fazia pesquisa já sobre isso, eu encontrava um percentual de 24% de pessoas com deficiência. E talvez se a gente muda a forma de também compreender o que é considerado uma pessoa com deficiência, e na sua relação de receber talvez até um próprio benefício, e quando eu estou falando do benefício, eu estou dizendo que há mudança até na própria concepção do que é por conta daquilo que o aparelho estatal não quer prover e não quer pagar. Então, nesse raciocínio, eu quero dizer que talvez possa existir um número maior do que o número que a gente encontra aqui, que está exposto. Essa matéria é da mesma data, do mês de agosto agora, desse ano, e aí eu achei que tem uma coisa, né, tem uma questão aqui que me chamou a atenção. A pessoa com deficiência no mercado de trabalho, então, esse dado do IBGE, né, aponta que a inclusão da pessoa com deficiência no mercado ainda é um obstáculo. Apenas 28,3% delas, em idade de trabalhar, se posicionam na força de trabalho brasileira. Entre as pessoas sem deficiência, o índice é outro, né, 66,3%. A desigualdade também aparece no nível de escolaridade. Quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui ensino fundamental incompleto, índice de 30,9% para as pessoas sem nenhuma das deficiências investigadas. Por isso é que eu gostei tanto da fala anterior da professora, quando ela nos diz o seguinte: tem muitos desafios, nós já avançamos muito, mas tem muitos desafios. E eu lembro, vem a memória, assim, nesse momento, na época que eu fazia seleção de pessoal como psicóloga, trabalhando em um RH, em uma instituição que na época tinha 1.200 funcionários, então a gente tinha um trabalho, uma equipe que pensava nisso, tanto na seleção quanto na integração desses trabalhadores, e não era um processo fácil. E a gente não teria conseguido fazer parte daquele trabalho sem a ajuda do Ministério Público, que a gente precisa ter parcerias, e com a Agência do Trabalhador, que nos capacitava em como, por exemplo, eu me vi numa cena, eu faço uma parte aqui para poder dar esse exemplo, na qual eu ia fazer seleção com uma pessoa que era surda, né, com deficiência auditiva. E eu não sabia como me comunicar com ela. E aí, eu parabenizo, aliás, as intérpretes, porque ser intérprete é literalmente falar outro idioma. Muda a composição verbal, muda a estrutura de pensamento, da fala, da construção da linguagem, né?
Então, a Agência do Trabalhador nos encaminhava intérpretes e a gente fazia capacitação com as pessoas para encontrar uma forma de como, se naquele momento a gente não fez, naquele contexto, um curso de Libras, e que hoje isso deve ser feito, mas como é que a gente pode se comunicar? Como é que essa pessoa pode falar para a gente como ela se sente fazendo o trabalho? Como é que a gente vai estabelecer uma comunicação com a possibilidade, que é um lema do CMDPD, né, dos Conselhos Municipais de Direito da Pessoa com Deficiência, nada sobre nós sem nós. Então, é com eles, a partir deles e, sobretudo, com o que eles pensam e sentem, que a gente vai falar desse mercado de trabalho. Mas ainda hoje, eu estou aqui lembrando, né, falando da pessoa com deficiência, o que eu ouvia naquela época, o que eu tinha assim, a impressão de que muitos tinham dificuldade, tiveram no passado, de frequentar escolas, desde dificuldade de transporte, de locomoção, dificuldades porque, por vezes, precisavam ter faltas excessivas por tratar de outros aspectos ligados à saúde, e por conta disso não conseguiam se colocar no mercado de trabalho. Então, quando a gente tem uma escola que é inclusiva, é fator fundamental, muito, muito importante. Quando eu digo uma escola que pensa, que discute, que trabalha com a temática inclusão, porque isso vai reverberar depois nos sujeitos autônomos, nas suas condições de trabalho, compreendendo esse trabalho enquanto um campo de construção social. E aí tem uma autora que eu trago aqui, que é uma filósofa, Agnes Heller, eu gosto bastante. Esse livro é um livro que chama A Teoria dei Sentimento, eu não encontrei ele traduzido, é um livro que eu conheci num período que eu fiquei fora, que eu fiquei na Itália por 7 meses, nessa época ali, e ela traz uma definição que eu acho que é muito próxima para estabelecer diálogos com os outros autores que a gente estuda em representação social. Dor e sofrimento são elementos diferentes, mas não são apartados. Na visão da autora, nesse livro, ela traz o seguinte, que a dor, é esse o sentido que eu encontrei, né, traduzindo aqui para a nossa fala, o nosso idioma e a nossa construção de linguagem, né? A dor é próprio da vida humana. O que isso me faz pensar que todos nós, todos os dias, vamos ter uma angústia, a gente vai sentir por uma fala do que um colega falou, nas relações familiares, e a gente vai tendo que trabalhar com esses afetos heterogêneos dia a dia e encontrando uma forma, né, de se equilibrar, ou seja, de encontrar alternativas saudáveis diante daqueles incômodos cotidianos que nós vivemos. Mas isso é diferente de sofrimento para a autora. Sofrimento é a dor mediada pelas injustiças sociais. E aqui a gente retoma o campo do trabalho, da ausência de emprego formal, sobretudo nos dados que nós passamos no slide anterior, acerca das pessoas com deficiência e o mercado formal de trabalho. Então, diante do cenário atual, o que eu acho que é bastante importante, a gente pensar no fortalecimento dos vínculos coletivos. Sozinho a gente não faz nada. Nos vínculos com a escola, com a comunidade, com os conselhos municipais, com as instituições todas que estiverem vinculadas com a temática, e tudo que a gente puder pensar junto, é a partir daí que a gente consegue fazer eco. Agora, não nos enganemos, a democracia também não é fácil, é um campo de luta, é um campo de políticas, é um campo que, por vezes, nos parece de melhoras lentas, mas elas são possíveis, e elas não aconteceriam, ou elas não acontecerão, se não for um espaço que nós acreditamos e nós precisamos estar, como sujeitos de direito e sujeitos políticos, né, que está no ambiente, que fala, que está junto, né, com o espaço, com essa polis que somos. Eu deixei essas 3 indicações de vídeo, não vou passar, mas são 3 links. Tem um específico que eu gosto bastante, que eu não sei se dá tempo, Renata, eu não estou vendo vocês agora, porque eu estou com o slide aberto. Eu pensei em não passar, para eu ter mais uma sequência aqui de fala, e depois eu deixo como sugestão. Pode ser? O que você acha? Desculpa, prof, foi direcionada a minha fala, porque caiu a minha conexão agora no último pedacinho, eu Não, não sem conseguia. problema. Não, fica tranquilo. Eu perguntei, eu disse o seguinte, eu deixei 3 sugestões de vídeos, são vídeos curtos, e que num primeiro momento, quando eu organizei a fala, eu pensei em passar pelo menos um deles aqui. Mas, como tem outras coisas para eu comentar, eu pensei em não passar e daí deixar como sugestão. Pode ser? Pode ser, fica a critério como a professora achar melhor. Tá, então eu vou comentar só, eu vou comentar o último deles, depois fica assim como sugestão. O último é uma entrevista
que acontece com uma pessoa com deficiência. É uma entrevista da rede, da TV, da Universidade de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. E ela é jornalista, e ela vai relatar para a gente como foi o ingresso dela no mercado de trabalho, como ela precisou se qualificar e como ela se sente em relação ao trabalho, à acessibilidade. E tem uma fala dela brilhante, que ela diz assim: quando a gente está numa empresa e se lá não tem uma rampa de acesso, a gente tem que pedir. Isso não é um favor, isso é trechos da fala dessa pessoa, Mariana, que é o nome da jornalista entrevistada. Isso não é um favor, é um direito. Só que aí eu fico sempre pensativa, a partir do relato que está nesse link aqui do último vídeo, de que talvez muitas pessoas com deficiência não consigam fazer uso disso, de que isso é um direito, de que ela deve falar e de que ela tem esse espaço de fala, justamente por situações vivenciadas ao longo da história, de exclusão, de não se sentir pertencente a um ambiente, seja a escola, seja o próprio ambiente familiar. Então, eu acho que quando a gente fortalece os vínculos, a gente fortalece esse sentimento de pertencer a um grupo, e com isso a gente fortalece também as próprias condições de se posicionar, de mudança dessa estrutura que a gente falava no início da nossa composição aqui, que é entre esse psíquico e esse social, ou seja, entre o sujeito e o contexto no qual ele vive, se insere, né, dialoga e constrói. Bom, e algumas questões aqui, né, que eu acho que a gente precisa pensar como desafios cotidianos, né, a gente pensa uma sociedade anticapacitista, né, ou seja, o que é capacitismo? Isso está presente o tempo todo? Agora, eu acho que eu vou no momento da fala que eu vou dizer assim, olha, vamos ficar atentos nas nossas falas, nas falas daqueles que convivemos, e vamos tentar auxiliar, né? Eu acho que com modos que a gente pode, a cada ação, refletir sobre, não é a inclusão só lá no ambiente de trabalho, porque isso começa muito antes do que o trabalho, né? Primeiro que eu adoro o lema aqui, né? Como eu falei para vocês, nada sobre nós sem nós, do CMDPD. E algumas frases para refletir, que não são incomuns, são algumas que eu venho ouvindo, inclusive na universidade que trabalho. Mas eu sei que as pessoas que estão com essas falas, ou que têm, elas estão reproduzindo aquilo que já ouviram também, que era um jeito de falar do tio, do vô, enfim, e que a gente vai reproduzindo, talvez até com um tom, porque gostamos da pessoa, ou enfim, por algum contato, algum motivo específico, sem nos darmos conta do que essa fala reverbera, sobretudo nas pessoas com deficiência. Por exemplo, não temos braços para fazer isso. O que isso significa? A frase em si. Significa que alguém que não tenha um braço não vai conseguir fazer alguma coisa? Mas nós temos muitas pessoas que fazem muitas coisas e são ótimos trabalhadores em todos os campos do conhecimento. Eu não estou pensando aqui até na fala só num atleta paralímpico. Eu penso, porque a gente também, eu acho que tem umas coisas que às vezes eu evito, porque a gente tem a fala lembrando de um atleta, ou como se aquilo fosse o ideal, como se toda pessoa com deficiência tivesse que seguir aquele modelo, e não é isso. Eu acho que a gente precisa pensar que nós, o que a gente tem, né, o interesse, a nossa possibilidade de trabalho, e buscar todas as potencialidades que temos no ambiente em que escolhemos que estamos. Então, é um exemplo de fala, mas que remete, né? Quando a gente pensa, não temos braço para isso, que eu quero dizer, alguém que não tem braço está fazendo muita coisa, essa frase está equivocada. Não temos pernas para propor aquele projeto. Isso eu ouvi numa reunião de departamento, aí eu falei, eu preciso colocar, e foi recente, coisa de uns 2 meses para cá, mais ou menos. Então, naquele momento, o que eu posso dizer? Posso dizer para minha colega do departamento que, enquanto instituição de ensino, tem tantas relações delicadas, tantas formas de falar, e aí eu fiquei pensando, como é que eu vou falar para ela? Não fale isso, né? Mas ela não está estudando a área também, eu acho que ela não falou jamais por essa intenção, ela nem pensou nisso. Mas são essas frases que vão construindo esse subjetivo que a gente está falando aqui na ordem da psicologia, inclusão e trabalho. Então, eu disse num outro momento, eu disse, olha, eu acho que a gente não tem condição. Não sei se minha frase teve eco, mas foi a frase que eu consegui falar no momento. Eu tenho até que pensar também como que eu posso falar de um outro modo, mas de algum modo apontar quando essas frases chegam para nós. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Isso é tão antigo, mas o que essa frase quer dizer? Então, que significa que qualquer coisa tá bom? Para mim, não é isso, né? Eu sou um sujeito de direito. Fulano deu uma de João sem braço. Mas o que é isso, então? O João sem braço
Essa frase, se a gente fala aqui no Brasil, nós estamos entendendo, fulano deu uma de João sem braço. Vocês já ouviram essas frases, talvez, possivelmente. Essa frase está dizendo assim, olha, fulano deu uma de desentendido, ele achou que o assunto não era com ele, alguma coisa nesse sentido. Se a gente falar essa tradução literal em um outro idioma, talvez a pessoa não vai entender, porque isso está construído sobre os preconceitos também enraigados. Não acho que esses preconceitos são especificamente do Brasil. Falar sobre trabalho, sobre deficiência, a gente fala sobre estrutura capitalista, sobre uma forma de funcionamento e uma forma de luta, de enfrentamento. Aqui tem uma imagem que eu coloquei, que eu gosto demais, para a gente pensar no nosso cotidiano, como é que as nossas falas, as nossas ações vão sendo construídas e vão se reverberar lá, no profissional que acredita no que faz, sobretudo, que acredita nele próprio, né? Então, o profissional que acredita e que vai ter força para lutar, porque pedir uma rampa de acesso, que é a obrigação da empresa, ele não está pedindo um favor. Falas da jornalista em um daqueles vídeos sugeridos, né? Para fazer isso, ele tem que estar primeiro em condição emocional de fazer isso. Então, esse fortalecimento, ele começa muito cedo, né? E aqui o que eu achei interessante, eu acho que nesse viés de pensamento, os pais dessa garotinha, eu extraí essa foto de um link do UOL, do site do UOL, os pais da garotinha, ela não tem uma parte de um braço, é uma garota de mais ou menos 1 ano, sentada no sofá, com um laço no cabelo, uma roupinha vermelha, com uma bonequinha no colo, linda. E aí a bonequinha tá com a roupa dela com a mesma cor da roupa da criança. E a menina, ela não tem uma parte do braço, então os pais também tiraram uma parte do braço da criança para que ela consiga, de algum modo, se identificar, né? Então, eu estou estabelecendo relações com aqueles que são diferentes daquilo que eu tenho nessa aparência, mas com os iguais também. Então, é uma forma de ir construindo relações mais de igualdade e não de subordinação. Então, olha a importância, né, de a gente pensar na construção das famílias, nesse exemplo, né? Acho que vou até voltar aqui para o slide anterior. Me fez pensar também numa fala aqui de uma colega, de uma pessoa que é uma parceira de trabalho e tanto, e que eu admiro tanto, da Agência do Trabalhador aqui, não da Universidade, da Agência do Trabalhador. Esta pessoa, eu sempre falo dela, né, tenho a licença dela para poder dar o exemplo. Ela ficou cega com mais ou menos uns 30 anos de idade, isso deve ter sido já há mais de 20 anos. E em uma das palestras que eu acompanhei, que a gente teve um trabalho juntas, ela disse assim, que quando a filhinha dela tinha mais ou menos uns 4, 5 anos e brincava com uma boneca e quebrou o braço, ela disse, mãe, eu não quero mais, eu vou jogar a boneca fora. E ela disse, como assim? Mas quando uma pessoa não tem um braço, você vai jogar a pessoa fora, ela não serve para nada? Então, é isso que a gente está pensando com as crianças quando quebrou um braço, quebrou a perna, está estragada, joga fora. Então, é esse sentido que a gente vai reverberar lá naquela construção social do trabalho, associada a todas as outras questões capitalistas que a gente já falou aqui. E aí, já encaminhando para a parte final da nossa fala, a gente pensa que no nosso cotidiano, essa carteira de trabalho colocada na imagem, onde tem uma pessoa cadeirante, e que apresenta uma carteira de trabalho, representa mais do que um trabalho. Não é deixar de receber o BPC, porque eu acho que sim, tem outras discussões também sobre a ideologia do Estado em fazer isso, né? Ou seja, se a preocupação do Estado fosse efetivamente com a inclusão, logo não faria sentido quem está no trabalho deixar de receber o benefício de prestação continuada. Então, a gente está entendendo também que tem contradições nas legislações, mas o sentido aqui dessa carteira de trabalho é um sentido de cidadania, o sentido para a pessoa. Exerço uma função, tenho utilidade, tenho um campo social, me relaciono, tenho espaço, mas sobretudo porque tenho competência para isso. Então, acho que tem que pensar o sentido inverso. Tenho competência para isso, estou no espaço, tenho relações e luto pelos meus direitos. Para a gente finalizar, eu coloquei uma frase aqui de um livro de metodologia de pesquisa, mas que eu gosto bastante, do Pedro Demo, porque eu acho que ele nos faz refletir muito na pesquisa em ciências humanas e sociais, né? Pensando na psique e no contexto social, porque eu acho que a pesquisa na área de ciências humanas, com tantos ataques nos últimos tempos, mas a gente está pensando que jamais a gente tem uma condição social melhorada se não for a partir desta pesquisa ampliada, que a partir de um elemento vão surgindo outro, uma outra pesquisa, uma ação,
e a gente tem se reverbera em ações na instituição, nas instituições de ensino fundamental e médio, mas, sobretudo, nas agências dos trabalhadores, em outras agências privadas que encaminham os trabalhadores para as contratações e nas organizações de trabalho, né? Então, eu acho que pensar nas ciências humanas, a gente está pensando em mudança constante, mas necessário esta reflexão para que a gente consiga sempre ter possibilidades e acreditar que há sempre um porvir. Então, não há uma teoria final, prova cabal, prática intocável e dado evidente. Isto é uma característica e não uma fraqueza, o que funda, ademais, a necessidade inacabável da pesquisa, seja porque nunca esgotamos a realidade, seja porque as maneiras como a tratamos podem sempre ser questionadas. E aí aqui eu deixo algumas referências que foram utilizadas. Agradeço a participação. Retorno aqui na tela agora com vocês, porque agora eu consigo vê-los, eu estava com a visão dos slides, né? E aí eu fico pensando que o espaço e o mercado de trabalho e a inclusão é um campo de lutas, gente, mas muita, porque tem tantas situações que, a partir dos dados, né, dos orientandos de PIC, PIBIC, que a gente acompanha, desde situações que organizações formais, lembrando da estrutura capitalista, fracionam vagas para poder cumprir cotas, por exemplo. São coisas que eu não coloquei nos slides e que eu estou falando aqui, que são coisas que, infelizmente, acontecem. E os nossos acessos a esses dados são a partir das pesquisas e desses grupos de parcerias de trabalho e de luta, né? Então, se a gente imagina uma situação dessa, isso é motivo de denúncia, né, para o Ministério Público. Então, pensar numa inclusão, eu não acho que ela é fácil. Eu acho que a luta é árdua, mas eu acho que ela é necessária e que nós não somos convidados, somos convocados para pensar nesse mercado de trabalho que, por si só, já é excludente na estrutura capitalista. E pensando nas relações com a pessoa com deficiência, né, associada às questões que a gente já trouxe aqui, eu acho que nós é que precisamos dizer: não existe a pessoa com deficiência, existe a impossibilidade, a gente não tem a condição de acessibilidade, de tecnologia assistiva para que a pessoa consiga, de fato, desempenhar aquilo que ela se propõe a fazer e o motivo pelo qual ela foi contratada. Eu gostaria muito que a gente não tivesse que fazer uma lei, que a gente não precisasse ter uma cota, mas se a lei precisou existir é porque a exclusão estava posta. Então, a gente pensa nessa relação da dialética que nos compõe enquanto humanos e somos todos, enfim, convidados e convocados, como eu falei, a esta causa. Eu acho que é isso que eu queria falar, mas fico aberta para perguntas, que a gente possa, talvez, auxiliar, né, enfim, esclarecer aquilo que talvez tenha ficado em dúvida ou ampliar o debate. Muito obrigada. Acho que nós que temos que agradecer, professora, pela sua fala, né? Eu acredito que foi, assim, muita informação, né? É uma fala bastante densa das duas professoras, tanto a Regiane quanto a professora Sandra, e que traz muito questionamentos para nós, né? Levanta muita coisa, muitas provocações, né? Para a gente ir pensando. Mas eu fiz várias anotações aqui, porque ao decorrer do tempo a gente vai prestando atenção, vai fazendo alguns links, algumas anotações e pensando em várias coisas, mas antes de eu, né, passar para cá, a professora Sandra levantou a mão, a professora pode ficar à vontade. Obrigada, Renato. Bem rapidinho, né, porque a gente está passando pelas salas. Quero agradecer a Regiane e a Sandra né, por oportunizar essa discussão com a gente. Quanto mais escutamos, mais aprendemos, né? Eu até mencionava ontem na palestra que eu participei ontem o dia todo do conselho da UTFPR, e nós não tínhamos aquelas políticas das ações afirmativas, e que tem. E os conselheiros, relatando o processo, né, daí tinha uma frase que dizia assim, como que dizia? Que o aluno ia estar na sala, incluso. Daí eu falei, não, vocês vão inserir aí que ele não precisa estar, ele tem que se apropriar do conhecimento. Então, não é só inclusão, eu tenho um aluno com deficiência aqui na minha sala, pronto, a escola é inclusiva, não é isso, né? Então, está voltando essa parte de verificação, como que o professor está trabalhando com esse aluno. E eu acho que vocês são da Unespar, a Sandra Soleta da Unespar? E a Regiane também? Da UEM.
Ou em Da UEM. Maringá. Isso, acho que a UEM tem, acho que essas ações afirmativas, né? Eu sei que tem várias universidades e o Ministério está multando, não sei, cobrando, né, que as universidades tenham. Não sei se a Unespar tem, mas a UEM eu sei que tem, né? 2019. Isso, nós Sani, não nós temos estamos numa até hoje. luta. Nós temos algumas políticas, né, institucionais. Eu acho que o PROPAI, na nossa instituição, que é um programa, o PROPAI encaminha bem essas questões no sentido de conduzir as políticas institucionais e os encaminhamentos, inclusive, por exemplo, com os intérpretes nas salas de aula com os nossos alunos. Mas tem tantas políticas afirmativas ainda necessárias, como migrações e outras temáticas. Eu vou te dizer que em 2018 a gente teve uma, 2020 outra, 2018 foi sobre as migrações. Então a gente, assim, tem, mas é o que eu falei, é em cima de muita luta, muita discussão, e os embates acadêmicos que a gente conhece que não são fáceis, não são. A Unespar também tem desde 2019, e agora com o Profei, nós não tínhamos ainda dentro do Profei, então esse ano já a seleção vai entrar também as cotas em relação ao Profei. Mas é bem como a professora Regiane falou, sabe, professora Sani? Nós, além das lutas, nós temos as disputas, né? Que eu acho que isso é o que você falou, né, Sani? Às vezes, um termo que está dentro do documento que mostra como a gente não avançou ainda no entendimento, né? Não qualificou a discussão. Tem que fazer, vamos fazer, mas não qualificou, daí muitas vezes a gente ouve falar assim, a lei é bonita no papel, mas ela não se efetiva, porque a gente não qualificou essa caminhada, né? É bem isso. Nessas ações afirmativas, a gente colocou as pessoas com deficiências, a comunidade indígena, né? E os negros, né? A cultura negra. Mas obrigada, meninas. Vou ver se eu consigo entrar numa outra oficina. E parabéns, muito obrigado. Obrigado aos intérpretes, obrigado ao Renato e aos alunos que proporcionaram essa troca de experiências. Muito obrigada, professora. Obrigada. Você, Renato. De nada, prof. Obrigado. Bom, antes de eu fazer os meus apontamentos, não sei se o Anderson gostaria de falar, se pronunciar, acho que ele é um dos convidados, dos inscritos que está presente, então, se você tiver alguma questão, algum apontamento para fazer, pode ficar à vontade. Eu acho que o Anderson está ali no chat. Ele fez alguns agradecimentos. Ele está sem microfone. Então, Anderson, caso você tenha alguma pergunta, pode digitar à vontade. Então, até então eu vou fazer alguns apontamentos meus particulares, né? Renato, antes só de passar para você, lembrando ali que o Anderson participou ali no chat, e aí, Anderson, eu já desenvolvi, lembra que eu falei que estou perdendo essa tecnofobia, né? Professor Regiane, estou perdendo. E aí agora eu já consigo, assim, meio que ler o chat e conversar. Quando é pelo YouTube, aí eu me perco um pouco, mas já estou conseguindo, bem devagarzinho. E aí você falou da questão do desafio, eu não sei se eu te respondi, mas eu achei bem interessante quando você fala, né, nesse cenário contemporâneo, qual o desafio, né, como enfrentar esses desafios, né? Aí, mesmo que você tenha falado que respondi, só uma coisinha eu queria, né, provocar, porque primeiro agradecer a professora Regiane, porque muito do que ela falou, sabe quando vai te completando assim internamente, você vai aprendendo, muito obrigada. E aí uma questão que a professora Regiane falou, que eu acho que é um desafio que a gente está assim enfrentando dentro das escolas e também na questão dos espaços sociais, é o que a professora Regiane falou, que nós precisamos, a lei é bem clara, né? Em relação à acessibilidade, seja ela educacional, seja ela arquitetônica, seja ela comunicacional, né, das tecnologias, nós precisamos prever e prover, né? Esse olhar da legislação, eu sempre digo que as normas, elas servem para a gente como instrumento de batalha, né? Pega firme e luta para aquilo. E aí, quando fala prever e prover, a professora Regiane bem falou, nós ainda assistimos nos conselhos municipais, né, nos movimentos que a gente participa, o prover, sabe? Já aconteceu, e aí a gente vai correr atrás de uma rampa, né? De algum momento de comunicação. Então, no prover. Só que a partir do momento que você qualifica através da formação, né? Não tem outro jeito. Os profissionais que estão próximos, e esses profissionais vão fazer parte desses coletivos. As famílias, né, professora Regiane? Eu vejo muito a questão da família. Como aquele desenho, aquela
Menina, ai, tô aqui. Aquela menina bem diz, a família é que vai formar esse sujeito de direito, né? Essa menina que vai ser o sujeito de direito para lutar por esses direitos depois. Então, trabalhar a família precisa, através da universidade, pela formação, em ações extensionistas, se preparar para isso, saber aonde recorrer, né? Como eu disse, ter direito de saber que tem direitos e como recorrer a esses direitos. Não é a favor, né, professora Regiane? É o direito que ela tem, mas ela não sabe como que ela vai acessar esse direito. Então, é pela formação, primeiro dos profissionais, das famílias, até chegar no sujeito de direito. Eu tenho uma netinha, né, eu tenho que falar, né, que tem 3 anos, e eu falo assim, que eu tenho certeza que a Helena vai poder falar para as filhas dela que nós já caminhamos muito em relação a isso, porque nós teríamos esse fruto da educação básica, da universidade, que são sujeitos de direito, né? Nunca falar deles se eles estarem lá, eles já estarão lutando. E você também, Anderson, contribuiu muito aqui quando você fala que tem uma amiga, né, com deficiência visual, que você aprende muito com ela. Ela aprende muito com você, ela aprende muito com a sociedade, porque nós estamos nesse processo de inclusão. Imagine quanto que você sofreria de não estar em contato com ela, mas também quanto que ela teria ceifado, né? Toda essa relação, como bem a professora Regiane falou, que é importante essa representatividade, o pertencimento dela, né? De se colocar nessa sociedade que ela faz parte e que a gente não poderia deixar de constituir. Então, eu não sei se eu tenho respondido, mas a participação do Anderson foi extremamente importante, porque traz esse olhar, né, de que realmente nós temos, nesse coletivo que é importante, nós temos muitas pessoas que nos fortalecem, né? E é por aí mesmo. Obrigado, professora. Não sei se a professora Regina quer comentar alguma coisa nesse momento. Obrigada, Renata, eu achei tão importante, eu quero agradecer, claro, o convite e a fala da professora Sandra, foi muito, muito importante, olha, foi bem interessante, né, no início, quando eu disse, olha, eu acho que falar do mercado de trabalho vem após a gente falar sobre a escola, né, falar sobre as questões das relações escolares. E parece assim que a gente já se conhecia, né? Porque de algum modo o que a gente fez algum contato anterior para pensar, ela falando da LBI, eu falando, nossa, eu vou falar isso depois, né? Vou falar da lei de cotas depois. Mas eu gostei muito do que a professora Sandra colocou sobre o prever e prover, porque na minha fala eu disse, puxa, não tem, a gente tem que pensar que a pessoa, né, não é um favor, ela tem que pedir, mas é o contrário, já tem que existir quando a pessoa com deficiência for estar lá, né? Então, muitos dos trabalhadores nas organizações formais de trabalho, não é que eles não saibam, mas talvez não saibam mesmo, mas talvez isso cai numa condição de a empresa diz, não tem orçamento, não vou fazer isso agora, tem esse outro lado, isso acontece também. Então, eu gosto muito quando a gente fala de que a gente precisa apostar na formação e fazer um evento, uma capacitação, evento de extensão, curso de extensão, projeto de extensão, é acreditar na relação entre a comunidade e a universidade. Me lembro também que existe na psicologia uma fala nossa muito comum assim, psicologia, ciência e profissão. E eu questiono muito isso, porque não pode ser separado. Tem que ser ciência e profissão, mas às vezes ele é entendido como ciência, então eu estou aqui no contexto acadêmico, profissão, então você é técnico. Não, a gente precisa caminhar com todas as diferenças entre o trabalho intelectual, parece que a gente está falando do taylorismo aqui, trabalho intelectual e braçal, trabalho científico e trabalho técnico, não, eu acho que esse momento ele possibilita com que a fala nos organiza em pensamento e isso reverbera em ações, então eu acho que é bem importante a capacitação, os eventos e a relação entre comunidade acadêmica e os contextos de trabalho. Obrigada. Eu que agradeço, prof. Assim, eu acho que quando a gente pensou toda a estrutura do evento, a gente pensou há 2 horas, né? Até parece bastante tempo se a gente for ver, né, para levantar as discussões. E daí, quando a gente propôs o tema, foi como que a gente fez? A gente fez um levantamento com os alunos da disciplina para ver qual eram as temáticas que eles mais tinham interesse, e foi apontado realmente o mercado de trabalho. Foi apontado um mercado de trabalho e o outro empoderamento da pessoa PCD, né? Então, nós resolvemos, por que não unir os 2 temas que estariam tão próximos, né? Inclusive, tem parte do pessoal da disciplina que vai assistir depois, porque foi justamente a demanda deles.
né? E nós temos algumas pessoas de inclusão na nossa disciplina, então eles estão, né, a par disso tudo que está acontecendo, e eles levantaram essas temáticas de todo o evento. E quando a gente propôs o tema, né, a gente pensou o quão interessante seria, porque é uma lacuna, se a gente for pensar, né, num processo do mercado de trabalho com qualidade para a pessoa com deficiência. Né, e eu acho que a sala temática, essa mesa redonda que a gente fez, essas discussões, elas abarcaram de uma maneira tão complementar esses dois polos, né, que, como eu falei, eu fui fazendo anotações e cada ponto que eu levantava e puxava daria uma outra discussão tão longa quanto essa que a gente teve, né? Então, no final das contas, 2 horas é pouco tempo, né? A gente só consegue começar a levantar os apontamentos. Então, eu acho que a gente sai dessa sala temática, dessa mesa redonda, com muito mais questionamentos, muito mais provocações, né? Como foi colocado no início, principalmente para quem vai assistir depois, né? Eu acho que levanta muitas discussões. O que eu achei mais interessante foi, durante as falas de ambas as professoras, a questão das cotas, né? Porque eu parei para pensar, às vezes a empresa acaba colocando isso somente como uma cota para preencher um número, né? Mas se a gente for pensar do outro ponto de vista, né? A questão do trabalho com qualidade, quando a pessoa com deficiência ela não ingressa no mercado de trabalho como cotas, mas sim como por uma profissão que ela escolheu mesmo, né? Eu acho que isso vai muito ao encontro da formação, né? Dela ter acesso à universidade, ao ensino superior, e ela escolher mesmo a sua profissão, né? E ela ingressar no mercado de trabalho com uma maior qualidade, né? Com uma maior autonomia. Eu acho que é uma das coisas que a gente vem discutindo bastante, principalmente nessa disciplina que nós estamos fechando, que esse evento é um fechamento também dessa disciplina, é essa questão da autonomia da pessoa, né? Ela ter essa opção de escolha do que ela quer fazer e como ela quer conduzir a sua fala, né? Tem até um dos termos que a professora usou, que eu anotei em algum lugar, que é aqui, o capacitismo, né? Esse termo, eu confesso que eu aprendi ele recentemente nesse contexto, né? Eu já conhecia o termo, mas eu nunca tinha visto ele por essa perspectiva da inclusão, né? E foi numa das discussões da disciplina, então acho que ele é bastante pertinente para esse momento, né? A pessoa que entra no mercado de trabalho com a sua autonomia e acaba deixando esse processo, esse capacitismo para trás, né? E ela se torna autônoma no seu processo. Mas, enfim, eu não vou me delongar muito, porque já é 5 para as 11, né? Nós, infelizmente, teremos que encerrar às 11 para continuar para o encerramento do evento, né? Eu tinha algumas perguntas aqui, mas eu não vou fazer porque eu acho que elas levariam a gente extrapolariam, né? Levaria a gente para outros pontos de discussão. O Anderson. Pode ficar à vontade, Anderson. Estou cedendo meu espaço para você fazer a sua pergunta. Olá, bom dia, professores. Foi um prazer escutar a professora Regiane e a professora Sandra aí. Essas 2 horas passou voando aí que a gente nem percebeu, né? Aprendi também muito em relação ao capacitismo, como o Renato falou também. Recentemente tenho buscado aprender em relação a isso, capacitismo, Keep Face, né, também, que é bem citado. Mas a pergunta que eu tenho é em relação às atitudes que pode ser adotadas para facilitar a contratação de pessoas com deficiência, professora Regiane, se tem algumas que você pode citar para nós aí, e agradeço a participação. Anderson, obrigada pela pergunta. Atitudes que podem ser facilitadas, né, para a contratação da pessoa com deficiência. Olha, eu acho que, num primeiro momento, é bem importante as organizações divulgarem as vagas, divulgar todas as vagas. Eu, particularmente, acho que é importante não só caracterizar, eu vejo muito anúncio assim, né? Até falei isso com os alunos da psicologia, numa disciplina de psicologia e trabalho. Dizia assim: olha, vaga para PCD. Quando eu coloco vaga para PCD, embora exista uma cota, também está dizendo para a gente que aquela vaga está contratando por conta da deficiência e não por conta da habilidade. Então, eu sempre penso que, assim, para pensar na contratação, o primeiro passo, eu digo que são 2 processos, é o recrutamento e a seleção.
O primeiro é como a gente vai contar para as pessoas que a gente tem a vaga em aberto, a agência do trabalhador, os locais onde a gente tem aqueles trabalhadores, né, com aquela formação que eu preciso, enfim, pensar quais seriam os melhores locais, assim, quando eu falo locais, vamos entender também a internet, né, como a gente pode fazer para divulgar. Já em relação à seleção, fazer a contratação e a seleção, eu acho que aí tem coisas muito importantes, mas tem uma outra ainda, que é a integração depois no ambiente de trabalho. Com a seleção propriamente dita, eu não gosto muito, é uma visão muito minha, mas é uma coisa para a gente poder pensar. Eu não gosto muito de coisas que a gente vê em técnicas ou livros da administração ou da psicologia do trabalho, com diferentes visões, mas que elas priorizam, por exemplo, dinâmicas de grupo, algumas entrevistas, ou colocar os candidatos em situações que eu acho que elas podem ser mais vexatórias do que efetivamente conseguir compreender o potencial que ele tem. Então, eu penso que na hora da seleção, que sempre possa ter uma conversa para conseguir compreender se aquilo que ele precisa enquanto um requisito, estou dizendo de requisito de conhecer a função, porque tecnologia assistiva, isso é uma obrigação, né? Se ele conhece uma função, mas ele precisa de um software ou de algo que a gente vai prever, como a professora Sandra nos explicou, e para mim também foi conhecer, na hora que ela falou isso, não é só prover, é prever, a gente precisa fazer esse planejamento. Então, eu acho que fazer a seleção é pensar o seguinte: como a gente pode fazer para que a pessoa se sinta bem, para que ela entenda que a gente quer conhecer sobre o que ela sabe diante daquela função, que é aquela vaga que a empresa ou a instituição tem em disponibilidade. E uma outra coisa é, como é que a gente trabalha com a integração? Eu sempre penso que os gestores, quando eu penso em gestores, na minha cabeça vem aquele tradicional organograma, aquelas possíveis disposições, mesmo se a gente observar a nossa instituição de ensino, reitoria, conselhos acadêmicos, enfim, né? E a gente pensa que possivelmente esse trabalhador vai estar ligado a uma equipe de trabalho e a um gestor. Então, para que essas pessoas sempre tenham encontros, assim, reuniões, eventos que sejam de reflexão, não só sobre a deficiência, né, sobre outras temáticas tantas que nos reverberam aqui em outras condições de lutas e de ações afirmativas, mas que não é uma situação que ela vai se encerrar com a seleção de pessoal, ela começa com a seleção. Pontualmente na sua pergunta, eu diria isso, né? Fazer a seleção considerando, junto com o trabalhador, como ele se sente. Eu acho que é sempre uma conversa, mas com o grupo, com os gestores e funcionários, eu acho que é como se fosse, a gente diria no nosso contexto aqui de um evento de extensão, a gente diria em capacitação, trazer profissionais, parceria com a agência do trabalhador, eu não sei se tem nas cidades que vocês estão, a gente tem um setor aqui em Maringá, a agência nossa que fica vinculada à prefeitura, mas existe um setor que faz esse contato com as empresas e que inclusive também oferece esses cursos para as empresas, em como receber, como que a gente vai integrar, como que a gente faz na hora do almoço, tem refeitório, não tem, essas coisas que são cotidianas, mas é no cotidiano que são as nossas ações, né? Então, eu diria isso para você, sei que a gente está em cima da hora. Espero ter ajudado de algum modo, Anderson. Ajudou sim, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado, professor Anderson. Não sei se você viu, eu disponibilizei o link também da lista de presença. E se a professora Regiane permitir, eu já coloco aqui no chat o link dos vídeos que seriam para ser passados. Sim, com certeza, sim. Então, acho que sem mais delongas, né, eu só tenho a agradecer o aceito do convite de ambas as professoras, né, sei que a nossa agenda corrida e às vezes conturbada, e, né, a gente acaba trabalhando muito mais na frente do computador e nessas reuniões e encontros virtuais acaba sendo mais cansativo, então eu só tenho muito a agradecer o aceite e a fala, né, nessa manhã. Acredito que foi extremamente produtivo, né? Sim, a gente poderia levantar N discussões, mas saímos com um gostinho de quero mais, né? E agradeço também a participação das nossas intérpretes, a Thalita e a Elora, né? Muito obrigado pelo aceite e pela presença, né? A gente sabe quanto é também difícil a gente conseguir encaixar na nossa agenda, principalmente para vocês, né? É uma demanda bastante grande. Então, né, nós tentamos fazer da melhor forma possível. Agradeço a presença do Anderson também. E professora Regiane e professora Sandra, se quiserem se despedir, já encaminhamos para o final.
Ai, eu vou... Vamos à nossa ordem, né, professora Regiane? Então, eu quero mesmo agradecer a oportunidade. Foi muito importante para mim, foi uma manhã, assim, muitas aprendizagens, né, e muitas trocas. Eu acho que é uma partilha e que a gente precisa disso. Também vou disponibilizar ali o meu e-mail, né, para perguntas, se for o caso, e me convidem mais, que eu gostei muito. Thalita, Elora, achei lindo seu nome. Muito obrigada por fazer esse papel de acessibilidade. O Anderson contribuiu muito e representa todos e todas que vão assistir. Com certeza podem encaminhar perguntas para mim. E, professora Regiane, eu agradeço muito. Parece que eu já a conheço há muito tempo. Vai saber se não nos conhecemos aí de Maringá também, né? De outros caminhos. E eu tenho certeza que eu vou procurá-la para que a gente faça algumas parcerias aí, algumas conversas, porque eu gostei demais, viu? Muito obrigada. E Renato, leve um abraço para as professoras organizadoras junto com vocês e para os estudantes também da disciplina, porque foi muito lindo. Muito obrigada. E vamos nos cuidando, hein, que estamos em pandemia ainda. Bom, muito obrigada pelo convite, né? Agradeço a professora Sandra, muito obrigada pelos conhecimentos compartilhados com que eu pude aprender. Quero que a gente possa manter contato, refletir, enfim, parcerias é sempre muito bom, porque a gente ganha essas ações coletivas, né? A força de estar sempre em contato. Renato, muito obrigada, as intérpretes, o Anderson, a toda a comissão organizadora do evento. Foi um prazer poder estar aqui, aprender com vocês e poder refletir à medida que a gente fala, como eu disse, a gente amplia o pensamento, né? Então, sempre a gente sai de um evento refletindo sobre o que a gente falou, como é que a gente pode fazer uma próxima fala, sempre tem isso. Então, isso é um movimento que nos acrescenta muito, então sou eu que agradeço. Obrigada a todos e estou também à disposição para contato, né? Por isso deixei também o meu e-mail ali e sigamos em contato. Um abraço, e como a professora Sandra nos disse, continuemos com todos os cuidados. Abraços e nos vemos num outro momento. Então, encerramos essa mesa redonda e, novamente, eu agradeço a presença de todos e todas.